A partir de agora, Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Muito boa tarde, minha gente querida. Hoje, sexta-feira, 29 de agosto já. Santo Ângelo amanheceu lindo, limpo. O céu azul, agora fazem 25 graus, perfeito para um bom papo com um cafezinho na mão. Eu sou Dani Schneider e com o apoio de Corsã e Greens Café Corporativo, começa agora mais um Cafezinho Missioneiro, o programa que conecta pessoas, ideias e transformação. Se você pensa que você pode ou que você não pode, das duas formas você está certo. Quem disse isso foi Henry Ford. E a gente vai falar hoje sobre empreendedorismo, desenvolvimento e futuro da nossa cidade. Eu recebo com muita alegria Marisete dos Santos Leite, natural de São Miguel das Missões, formada em administração com ênfase em empreendimentos turísticos pela URI e em ciências contábeis pela Unopar, também pós-graduada em gestão de pessoas pela URI. Desde 2018, a Mari atua como servidora pública na Prefeitura de Santo Ângelo no cargo de administradora e coordenadora da Casa do Empreendedor, que é um espaço de referência na desburocratização e apoio a quem deseja empreender, especialmente os microempreendedores individuais, os MEIs. E com ela, hoje a gente vai entender os caminhos para formalizar um negócio, como funciona a burocracia, quais são os benefícios de quem quer empreender e de que forma que a Casa do Empreendedor fortalece os empreendedores locais. Mari, seja muito bem-vinda ao Cafezinho Missioneiro. Boa tarde, Dani. Obrigada pelo convite. Boa tarde a todos os ouvintes dos Novos Horizontes. Mandar um abraço aí para os colegas da Casa do Empreendedor, né? Que estão ouvindo, que é a Cris, também o Eloy, o Tiago, o Bruno, aí da sala, a Diana, o Ícaro também do setor de Alvará, tá? E a todos os colegas aí que estão na audiência. Bom... a gente vai começar essa entrevista, porque assim, ó, eu tenho uma passagem, né, Mari? Sim. Pela secretaria, pela Casa do Empreendedor, né? Eu tenho um carinho gigante, né, por aquele setor ali e por tudo que é feito e desenvolvido ali, porque é tão importante o trabalho que vocês fazem ali, Mari, toda essa equipe aqui, ainda faltou a Vanessa e a Vivi, né, da Imbuí. Isso aí, o pessoal, nossos parceiros da Imbuí, né? Um beijo para todo mundo, né, pessoal que foi nossa equipe, que foi minha equipe ali também. E então eu sei como funciona e o quanto que é importante o trabalho que vocês realizam ali, o apoio que é dado, o quanto que é importante potencializar os microempreendedores individuais, né, que são a maioria das empresas da cidade, né, Mari? É a base da pirâmide, né, quando a gente fala de empreendedorismo aqui. Então, tô muito feliz que tu estejas aqui, né, a gente já se conhece, tenho certeza que vai ser um papo muito legal, porque, assim, tem muita coisa para a comunidade saber de como que funciona, das rotinas, do que precisa. E, então, se tu quer aí começar a empreender ou tá pensando em formalizar o teu negócio, essa é a entrevista que tu vai tirar todas as dúvidas com a gente aqui. Bom, vamos começar pelo começo, então, né? O que é um MEI, Mário? O que é um microempreendedor individual? Bom, Dani, primeiramente, então, o MEI, né? Primeiro você escolhe uma atividade, né? E você precisa de informação para saber como você vai formalizar essa atividade, como você vai regularizar ela dentro do município de Santo Ângelo, tá? Então, as pessoas nos procuram lá na Casa do Empreendedor para saber como elas vão iniciar. E a gente tem um momento a cada 15 dias, que é um momento de integração com novos empreendedores. A gente reúne esses empreendedores que vão abrir o CNPJ e faz uma integração, faz uma conversa, né? Uma explicação de como funciona o MEI, quais os direitos que eles vão ter, quais as obrigações, tá? Todas as informações a gente passa para eles que eles possam abrir consciente, né? Não ter problemas futuros, até com relação a dívidas, não pagar, então, as guias de INSS. A gente passa todas as informações para eles, nos procuram. Tem algumas atividades do MEI que são baixos risco, né? Então, elas não precisam de alvará. Então, dependendo da atividade, a gente orienta, você vai abrir teu CNPJ, a gente faz a abertura aqui na Casa do Empreendedor e você pode seguir o fluxo, continuar e trabalhando. Não precisa fazer teu alvará, porque você é isento de alvará devido à atividade ser baixo risco, Sim. Tá? Acho que é importante a gente reforçar isso, porque tem algumas atividades que não poderiam ser MEI, né?
Sim, também. Então, normalmente, quando as pessoas procuram, a primeira coisa que vocês vão fazer é entender o que a pessoa faz nessa integração que vocês fazem até a cada 15 dias. Isso. Entender se aquela atividade dele vai se enquadrar como MEI ou não, qual vai ser a forma de atuação da empresa dele, vai ser porta a porta, vai ser um comércio ambulante, ou vai ter um espaço físico onde ele vai receber, vai ter atendimento ao público lá dentro. Dependendo da atividade, a gente vai orientar ele do que vai ser necessário para regularizar. A tua atividade, você vai ter uma oficina mecânica, por exemplo, você vai precisar fazer um encaminhamento de alvará, vai precisar de um laudo ambiental, enfim, depende de cada atividade, a gente orienta como vai funcionar o processo. Se precisa de alvará, a gente faz todo o encaminhamento, né, do processo de alvará, dá todo o suporte, né? Hoje a gente tem, então, a desburocratização, que você também acompanhou, Sim. Dani, todo esse processo aí. Quando eu assumi a Casa do Empreendedor lá em 2018, a gente tinha todo o atendimento presencial. As pessoas iam até a casa às vezes para tirar uma guia de INSS para pagar ou para buscar um zoneamento. Então era um fluxo muito grande de pessoas. Então a gente trabalhou isso junto, né, Dani? Pegou uma parte com você também. A gente trabalhou isso junto para desburocratizar e informatizar o serviço, fazer o serviço mais online, né? Onde as pessoas não tenham que andar pelos setores, onde o processo ande e não as pessoas, tá? Então a gente conseguiu implementar isso e hoje nós temos o processo então de alvará online, tá? Então a gente faz o encaminhamento do alvará, se precisa de uma licença ambiental, o processo vai para o meio ambiente, retorna para o setor de alvará e o empreendedor recebe o alvará dele diretamente no e-mail. Então, ficou bem mais fácil, a gente conseguiu agilizar esse processo. É legal tu lembrar disso, Mari, porque eu lembro que quando a gente começou nesse processo, levava-se 3 meses para abrir uma empresa, né? Isso. Era mais ou menos esse prazo. E hoje, acho que reduziu para 11 horas, né? 11 horas a parte da viabilidade, da viabilidade, né? Da abertura de uma empresa. Então, assim, a facilidade e antes como era, eu ia lá no meio ambiente, pegava uma guia lá na outro setor e tudo isso pessoalmente. Então, agora eu consigo vislumbrar todo o meu processo ali, toda a minha linha, né, do tempo do meu processo no sistema, né, da sala do empreendedor. Consegue acompanhar todo o processo, né? Eu tenho o número do meu processo lá, tá demorando o meu alvará para sair, tipo, faz 2 dias, vou ver o andamento como está. Coloca o número do processo lá e consulto qual setor que está o processo. Está na Secretaria de Meio Ambiente, está na Secretaria de Vigilância Sanitária, consigo acompanhar ali de forma online, né? Bem mais simples. Então, essa parte aí dos serviços online que a gente tem disponível agora. Aproveitando também a questão, então, da viabilidade, hoje a gente está com 11 horas, né, para aprovação da viabilidade, mas a gente está implantando lá o sistema de viabilidade automática, tá? Então, estamos bem avançados já nesse processo. Esse ano aí a gente está trabalhando bastante forte nisso, e a única questão ainda que ainda não está regularizada é porque a gente tem alguns ajustes ainda para ser feito no cadastro imobiliário, que seria a parte do cadastro de endereços do município, que está um pouco desatualizado. Então a gente precisa fazer essa atualização para implantação dessa viabilidade online. E também a outra questão seria a implantação da plataforma Tudo Fácil, né, que é uma plataforma do governo do estado, né, que as empresas, os CNPJs assim que tem quinais de baixo risco, ele abre a empresa em 10 minutos, tá? Então é uma facilidade que as empresas vão ter, né, em Santo Ângelo, e a gente está trabalhando então bastante nisso e tentando fazer os ajustes para conseguir até final do ano implantar essa plataforma. Eu ia perguntar se tinha um prazo, tu acha que até o final do ano? Acho que até o final do ano a gente consiga regularizar essa parte aí. Legal. Mari, muita gente procura a Sala do Empreendedor ainda, né, de forma presencial, né? Qual é mais ou menos o fluxo de pessoas que vocês têm atendido por dia? Olha, a gente atende tanto no fluxo, então, presencial, como também, né, via WhatsApp, e-mails, essas coisas. Eu acho que dá em torno de 400, 500 pessoas por mês, tá? Porque a gente tem todo um cadastro, um registro, né, de atendimento, então, que é tudo digitalizado e tudo informado pelo sistema do Sebrae, tá? A gente tem que cadastrar cada atendimento que a gente faz no sistema do Sebrae, então a gente consegue mensurar, né, essa parte dos atendimentos. E do que mais buscam, né? Isso, e o que mais quais serviços mais procurados
na sala hoje? O dia a dia, hoje a gente tem muita a questão das guias de INSS. Às vezes as pessoas fazem a impressão e às vezes acabam deixando passar o prazo para pagamento, daí nos procuram, né, para fazer a atualização da guia, porque se vence no prazo e ela não pagou, ela tem que atualizar a guia para fazer o pagamento, tá? Então, a questão de guias, parcelamento também a gente atende bastante. A questão de zoneamento também a gente tem bastante atendimento, né? O que seria o zoneamento? O zoneamento seria uma consulta, tipo uma consulta de viabilidade para aquelas empresas. Eu quero fazer um estudo se eu posso implementar minha empresa nesse endereço ou não. Vai lá, nos procura, faz uma consulta de zoneamento, a gente vai fazer um estudo de acordo com o plano diretor para saber se aquela atividade lá pode ou não se instalar naquele endereço. Então, Perfeito. isso se chama, então, a consulta de zoneamento. Perfeito. Hoje a gente tem no Brasil, tem um número aqui, esses dados são do Sebrae, de mais de 15 milhões de MEIs ativos no Brasil. Esse número em Santo Ângelo, a última vez que eu vi, a gente tinha um número de 5 mil MEIs. Tu sabe esse número atualizado hoje? Hoje está em torno de 6.400 e poucos só. já. Então, cada dia, né, aumenta esse número, né? Então, assim como aumenta também, tem alguns que passam para outro porte da empresa, outros que encerram, fazem encerramento do MEI. Então, Sim. ele varia bastante, né, todos os dias. Mas ativos hoje tem toda essa 6 mil e quantidade, é pouco, bastante, isso. gente. E daí, assim, de forma prática, quais são os principais pré-requisitos para eu formalizar? Porque primeiro eu acho que, assim, antes disso, vamos falar da importância da formalização, né, Mari? Porque eu lembro que era uma pauta importante que a gente fazia nas integrações também, né? Da importância de formalizar, né? De tu estar recolhendo INSS. Então, acho que vamos falar primeiro disso. Qual é a importância da formalização? Bom, o primeiro, então, a primeira importância, então, seria a questão de tu ter segurança, né, na atividade que você vai exercer, você está regularizado, a tua empresa está formalizada, né, você não vai correr o risco, né, de denúncias, enfim, essas coisas aí. Outra questão bem importante também é a questão que você vai ter uma segurança na questão de previdência também, né, você tem direito, então, dependendo do período de carência, para cada... você tem auxílio, então, doença, auxílio maternidade, dependendo, então, do período de cada um, né? Cada benefício é um período de previdência, né? Um período de carência, por exemplo. Auxílio doença, você tem que ter 1 ano de MEI, né? De contribuição. Também a questão de auxílio maternidade, são 10 contribuições mensais. E a gente sempre destaca isso, né, Dani, nas integrações, que é super importante você abrir o MEI e pagar a guia de INSS, né? Sempre em dia. Porque se você não paga, deixa um mês lá e vai que você precisa, você perde todo aquele direito, né, que você adquiriu, né, às vezes de anos, porque tem uma guia em atraso, tá? Então, isso é importante, a gente deixa lá. Tem pessoas que abre o MEI lá e não utiliza o MEI e acha que não precisa pagar as guias, tá? Então, é super importante, a gente sempre coloca esses pontos lá. Porque se você não utiliza uma dívida, sim, né, acaba Mari? fazendo uma dívida. Se você não utiliza o MEI, encerra teu MEI, tá? Não deixa ele aberto, correndo, então, a cobrança daquelas guias, tá? Outro benefício importante que eu me recordo agora é poder emitir nota fiscal, né? É outro assunto bem importante, a questão das notas fiscais, né? Então, sempre que o fornecedor solicitar, você tem o direito, né, de fazer a emissão da nota fiscal. O MEI ainda ele não é obrigatório emitir nota fiscal, né? Mas é importante, porque se for pegar um serviço, os prestadores de serviço, principalmente, geralmente precisam, né, fazer a emissão de notas fiscais, então é super importante essa outra parte. Além também, né, Dani, do acesso ao crédito, né, quando você quando é uma pessoa jurídica, quando tem um CNPJ, você tem várias oportunidades, várias linhas de crédito disponível, né, para quem precisa de um crédito para iniciar seu negócio, né? Até junto lá da nossa Casa do Empreendedor, a gente tem a parceira, né? A Imimbuí. A Imimbuí que está com nós desde 2011, né? Que ela é a nossa parceira da Casa do Empreendedor. Futura parceira aqui do cafezinho. Então, eles estão juntos sempre com nós, inclusive nas integrações, né? Eles participam, explicam de como funcionam as linhas de crédito, como o empreendedor faz para ter acesso às linhas de crédito, né? Da Imimbuí. E também nas instituições bancárias, né? Vocês têm linhas de crédito com taxas taxas de juros diferenciados, né? Para quem tem MEI, para quem tem um CNPJ, né? Então, é super importante. Também uma ação até com subsídio municipal, né? De acesso ao crédito para os MEIs específico, numa linha de crédito
atividade específica. Isso, né? esse foi um programa, né, que foi criado lá na pandemia ainda, né, que o município pagava, então, 1,5% do juro, né, para as empresas para MEIs, né, ou microempresas que precisariam, então, fazer um acesso a crédito até R$30 mil, ganhava 1,5% do juro, né, e o restante, então, ficava a cargo do empreendedor. É muito benefício, então, a formalização, ela vale muito, né, ela é necessária, assim, se tu quer trabalhar, para não trabalhar informal e ter esses benefícios, tem que estar com o teu CNPJ certinho e pagando em dia. Sim. E agora sim, os principais requisitos para eu formalizar, tá? Sou uma empreendedora, trabalho em casa, enfim, quero me formalizar, quero começar a recolher meu INSS. O que eu faço, Mari? Assim, ó, então, em termos de documentação, né, o que precisaria para fazer a abertura do MEI? Hoje, todos nós quase já temos, então, uma conta Gov, né, que é a conta do portal do governo. Sim. Então, para a abertura do MEI, você tem que estar no selo prata ou ouro, né, que é um selo um pouquinho mais avançado do selo bronze, né. Se você não tem a conta Gov, você entra no selo inicial, que é o bronze. Então, para abrir o MEI, precisa aumentar esse selo de confiabilidade, né, no portal Gov, né? Então, de que maneira você consegue fazer esse aumento de selo? Às vezes, né, pessoal, até a questão de você fazer o reconhecimento facial ou pelo aplicativo do banco, tem várias formas, então, de fazer esse aumento de selo, mas precisa, então, pro MEI, o selo prata ou o selo ouro, tá? E o documento pessoal, né, que é CPF, RG, comprovante de endereço, com CEP, né? Também, às vezes, as pessoas não têm um CEP, né, moram lá próximo a uma rua que é um CEP geral, aí a gente já tem um pouco de dificuldade, né, para fazer o cadastro do MEI, às vezes tem que colocar um outro endereço de uma outra pessoa, né, que seja próxima, né, do empreendedor, para poder registrar lá no sistema o endereço. Quando é endereço para correspondência, isso é comum acontecer, né? Então, a gente consegue fazer essa adaptação aí de colocar um CEP de uma outra pessoa próxima, né? Mas são documentos necessários, né? Que a gente precisa para formalização. Sim. E aí a gente tem também, é importante, porque assim, se eu sou uma empreendedora que vou me formalizar e eu já estou faturando, né? Que seria muito bom, mais de 81 mil por ano, eu já não posso ser MEI, né? Tem um limite de 81 mil por ano de faturamento, certo? Ou aumentou? Sim. Não, o MEI normal, o limite é 81 mil por ano. Daí existe também a modalidade do MEI caminhoneiro, que há 2 anos atrás foi criado, né? A modalidade do MEI caminhoneiro, o faturamento dele chega a 270 e poucos mil, se eu não me engano. Então, por isso que ele tem uma guia de INSS um pouco maior, é 184 a guia dele. E a guia do MEI normal, então, seria até R$80 o máximo, né? Dependendo da atividade que ele vai cadastrar no MEI, tá? Então, Legal. Esse seria o limite. Se passar desse valor de emissão de nota fiscal, né, automaticamente, então ele vai passar para um outro porte de empresa, tá? Dos 81 mil reais é desenquadrado. A gente vai rapidinho para o intervalo agora, Mari. São 13h21. Lembrando que este programa tem o apoio de Corsã e Greens Café Corporativo, porque tudo se resolve com um bom café. E vocês podem nos assistir ao vivo pelo YouTube e Facebook da Rádio Novos Horizontes. A gente vai rapidinho para o intervalo e na volta a gente vai falar um pouco mais sobre as guias e desmembrar um pouco mais sobre todas as burocracias de ser MEI. Fica com a gente. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Quando o saneamento chega, a vida muda. Crianças saudáveis, famílias seguras, bairros valorizados. A Corsã está transformando o saneamento no Rio Grande do Sul, melhorando a qualidade de vida e elevando a dignidade dos gaúchos. Porque esgoto tratado é saúde e desenvolvimento para todos. Te liga, meu Rio Grande. Quando nossa obra terminar, é hora de conectar. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Greens Café. Qualidade em cada xícara. Leve o diferencial da Greens Café para sua empresa, porque onde tem um bom café, grandes negócios acontecem. Descubra mais em nosso Instagram, @greenscafé. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. A
gente está de volta, agora são 13h23 e lembrando que a gente está ao vivo também pelo Instagram. Agora, se tu tem Instagram e tu tá nos seguindo lá na @Novos Horizontes FM, tu pode assistir a nossa live também do cafezinho aqui. Voltando com o apoio de Corsã e Greens Café Corporativo, a gente vai saber um pouquinho mais a respeito das DAS, né, Mari? Eu lembro que isso era sempre um motivo de muita conversa e dúvida, né, para os empreendedores. Sim. Porque cada um tem um valor, dependendo da tua atividade é um valor, dependendo do que tu faz. Então, eu gostaria de esclarecer um pouquinho para a nossa audiência, assim, como que é calculado, o que contempla, né, o que é pago por mês, né? Tu falou também do caminhoneiro, né, do que é diferente. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, sobre esse valor, que é importante manter em dia, por que é importante manter em dia. Isso aí. Bom, a DAS, né, que é a Guia de Recolhimento, então, do MEI, nós temos, então, uma data fixa, né, que é posta pela Receita, então, que é sempre dia 20 de cada mês, tá? Se esse dia 20, por exemplo, caiu num dia que não é útil, né, ou um feriado, um final de semana, ela já é automaticamente programada para o próximo dia útil. Então, dependendo da atividade que você cadastrar no MEI, porque hoje, assim, ó, vocês podem cadastrar até 16 atividades no CNPJ, então o limite é até 16 atividades. Uma seria, então, a atividade principal e até 15 atividades secundárias. Dependendo da área dos quinais que você colocar, é um valor, então, de guia, tá? Se você colocar, por exemplo, fabricação e comércio, é um valor, prestação de serviço e indústria é outro valor, ou só prestação de serviço é outro valor. Então, são 3 tipos de valores que varia, então, entre 78, se eu não me engano, e vai até R$82, tá? Com exceção, então, por mês. Com exceção, então, do MEI caminhoneiro, que é R$184 do MEI caminhoneiro. Então, a gente salienta, então, a importância, né, de ter o pagamento dessas guias em dia, né, mesmo que não vá utilizar o MEI, mesmo que você não emita a nota fiscal, tem que fazer o pagamento dessa guia, né, sempre em dia, para poder ter direito ao benefício, caso seja necessário, né, então sempre é importante manter atualizadas as guias. Sim. Mari, se eu quiser fazer de casa hoje a emissão do meu MEI, se eu não quiser ir na sala do empreendedor, o que é bom, mas se eu quiser fazer de casa, eu posso também, né? Como que funciona o portal do empreendedor? Acho que é importante a gente reforçar isso. Pode fazer de casa também. Até, inclusive, a gente tem uma página lá na casa, no site da prefeitura, né? Que é chamado Sala do Empreendedor, tá? Essa página, então, tem todos os serviços online, né? De forma online, todos os serviços que a gente tem lá na casa, a gente tem de forma online. E ali tem, então, um atalho para o portal do governo, né? Que é o portal do empreendedor, onde você entra para fazer a abertura do teu MEI, tá? Importante, então, cuidar, se você for abrir de casa, a hora que você vai abrir, então, o CNPJ, às vezes começa a aparecer algumas ofertas, alguns boletos para ser pago, então, né, para poder emitir o CNPJ de vocês. Cuide, então, para entrar no site oficial, né, para que não gere essas guias. E tenham atenção, então, até às vezes quando abrem lá na casa do empreendedor, às vezes o empreendedor abre o MEI lá e já recebe alguma cobrança de declaração, alguma taxa de declaração, alguma taxa de guias, tá? Tenham cuidado, a gente orienta que vocês só vão pagar aquilo que a gente fornecer, né? Que são as guias do INSS, que vence mensalmente. Acho que essa é uma coisa muito importante de tu reforçar, que o MEI não tem custo nenhum, né, Mari? Não tem custo, inclusive não tem taxas públicas, né, para formalizar. Se a tua empresa precisar de alvará, não vai ter taxas do município. O único custo que vai ter, no caso, para iniciar atividade, que depende, então, de qual atividade você vai ser empreendedora, é a questão se precisar ou não de alvará. Se você tiver, né, um local, uma área lá, onde você vai receber o público, dependendo da atividade, você vai precisar, então, adequar aquele espaço lá para você se formalizar, fazer teu alvará, né? Por exemplo, vou citar o exemplo aqui da oficina mecânica que eu citei antes, né? Você vai precisar, então, fazer, se não tiver o habite do local, que é a certidão de habite, você vai precisar fazer um laudo estrutural, né, daquele local. Então, você vai ter um custo com a contratação de um engenheiro ou de um arquiteto para fazer esse laudo, né? Então, isso é um custo de terceiro, não é uma taxa que você vai pagar, então, na prefeitura, né? É um custo que o empreendedor vai ter para iniciar a atividade e que a gente necessita, então, para dar prosseguimento e encaminhamento do setor de alvará, para você ter o alvará de funcionamento. Nessa atividade, então,
de oficina mecânica também você vai precisar fazer um projetinho, né, de gerenciamento de resíduos, que a Secretaria de Meio Ambiente então pede, né, para vocês fazer esse projetinho, né, para saber onde que vai ser descartados os resíduos, né, para você ter uma licença de operação do teu empreendimento, tá? Isso também é necessário contratar então um serviço de terceiro para fazer esse trabalho, então, para o empreendedor. Mas, com relação a taxas públicas, não tem taxas para formalização, tá? Então, é sempre importante a gente frisar essa parte aí, tá? Que é totalmente gratuito. Eu acho que um outro exemplo legal de dar, que é uma atividade que existe bastante, é as atividades relacionadas à alimentação, né? Que acho que é uma das principais da cidade, né? A alimentação. É, que sempre está, né, em crescimento, principalmente ali na pandemia, né? A gente viu um momento bem significativo dessa área de alimentação, né? Então, essa área de alimentação também, então, precisaria, né, da vigilância sanitária, né? E o empreendedor vai ter, então, um custo para fazer um laudo de detetização, né? Que é uma exigência, então, da Secretaria de Vigilância Sanitária, precisa desse laudo. Também precisa, então, do laudo estrutural, né? Do local lá. São documentos que a gente necessita, né? Que tem na lei municipal e que necessita, então, para fazer o encaminhamento do alvará. Sim. Não, e é uma garantia para os clientes também, né? De que o local ali tá de acordo, né? Adequado. Mari, e aí, assim, o MEI, ele é hoje responsável também pelo desenvolvimento econômico das cidades, principalmente por conta da geração de empregos, que agora pode também contratar, né? Então, o MEI, além dele ele é uma empresa que contrata. Eu queria que tu falasse um pouco de como é que funciona essa questão de poder contratar funcionário dentro do MEI. Assim, ó, o MEI, ele tem direito, né, a contratar um empregado, né, com carteira assinada, então, formalizar, né, mais uma empresa, tá? Às vezes tem pessoas que fazem a opção, né, de, eu não vou contratar um funcionário porque eu vou ter mais custos, né, com impostos, enfim, eu vou decidir trabalhar com a outra pessoa, né, e eu vou pedir para ele também abrir um MEI no nome dele, assim, os dois vão contribuir, né. Às vezes, quando não é no mesmo local, dependendo da atividade, isso até funciona, né? Cada um tem o seu MEI, né? Cada um faz o seu empreendimento, né? E o custo de impostos, então, se torna, então, mais barato, né? Não tem, vai continuar pagando as guias normais do INSS e os dois vão estar contribuindo. É uma outra alternativa, né? Mas de acordo com a necessidade, sim, né? Depende da necessidade de cada um. Né? Mas hoje o MEI, ele pode tem direito, tem direito à contratação de até um funcionário, né? Isso. Um só CLT, carteira assinada. Também tem a questão, né, um ponto importante que a gente sempre destaca também nas integrações, né, Dani, é a questão da declaração anual, né, a declaração do faturamento, quanto ela é importante para a empresa se manter ativa, né, perante a Receita Federal, enfim, a importância, mesmo que você não emita nota fiscal, né, tem que declarar, nem que tua renda do mês seja zero, é preciso informar, então, para a Receita na declaração anual, que é sempre feita no período, então, de janeiro, né, até o mês de maio, tá? Proporcional aos meses que você abriu o MEI, tá? Por exemplo, se abrir o MEI no início do ano, em janeiro, você vai ter de janeiro a dezembro para declarar, tá? Vai dar quase um ano de MEI, então, para declarar a partir de janeiro. Mas sempre fazer declaração, porque senão a empresa fica como inapta, né? E ainda acaba tendo que pagar uma multa, né, para a Receita Federal. Sim. Isso. E aí essa declaração, eu posso procurar a Casa do Empreendedor ou faço no portal? Sim, é direto, bem simples, né? De fazer. Bem fácil de fazer. Sim, a gente pode nos procurar lá, a gente faz, né, essa declaração, ou orienta, manda o link pelo WhatsApp também para fazer, então é bem simples de fazer essa declaração. Sim. Mari, e aí para além do auxílio aos empreendedores, da abertura, do início, né, todas essas orientações para iniciar, porque eu sei também que vocês dão apoio para entender um pouco da parte contábil. O que mais que a Casa do Empreendedor tem feito, e eu sei que vocês são bastante atuantes nisso, no sentido de apoiar os empreendedores no desenvolvimento dessa empresa, né? Eu sei que tem parcerias com o Sebrae, que vocês têm realizado. Eu queria que tu falasse um pouquinho disso pra gente. Bom, assim, a gente tem várias parcerias, né? Tanto com o Sebrae, também temos com a FASA, né? Que a gente fechou um termo de parceria agora este ano. Mas falando um pouquinho, então, da questão da parceria com o Sebrae, né? A gente tem vários cursos de qualificação que a gente proporciona, né? Aos empreendedores, tanto de forma online como forma presencial, né? Inclusive, essa semana agora, a gente teve 2 dias de consultoria, né? Com o Sebrae, que era na área de crédito e finanças, né?
além, então, de outros programas que a gente tenta sempre buscar, né, para valorizar e incluir, né, os empreendedores dentro dessa qualificação. Eu vou citar um que iniciou ano passado e que a gente teve continuação esse ano, que seria o programa do RS Qualificação, né, que é um programa do governo do estado. E ele aconteceu através, então, da nossa secretaria, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, onde está vinculada a Casa do Empreendedor. Ali, então, teve vários cursos de qualificação, né, que a gente ofereceu, então, e que vários MEIs participaram, tá? Então, vários cursos, além de para empreender mesmo na área de confeitaria, instalação de ar climatizador, né? Então, as pessoas que trabalham nessa área aí conseguem, então, fazer essa qualificação e se tornar um empreendedor. Então, é super importante, né? Esses pontos aí a gente sempre destaca, inclusive a gente tem um grupo de MEIs, né? Que a gente sempre divulga essas qualificações ali no grupo, né? Para que as pessoas consigam participar. E a gente também, às vezes, recebe, quando nós publicamos algo no Instagram da casa, a gente sempre recebe até ligações e coisas, como é que fazem, de outros municípios, empreendedores de outros municípios nos procurando, né, para saber como fazem para participar. Sim. É muito legal, assim, porque, assim, toda a estrutura e toda as rotinas, né, que você tem de trabalho, não é uma coisa criada ali, existe toda uma orientação, principalmente do Sebrae, né? E o reflexo disso, do bom trabalho que vocês têm feito ao longo desses anos, são, inclusive, os reconhecimentos, né? As premiações do Sebrae. A Casa do Empreendedor foi prêmio Diamante, é isso, né? Isso, 3 vezes, né? Diamante, já. Que é o selo máximo, né? Pelo Estado. O que representa isso, Mari, pra gente entender? Bom, esse selo Diamante, então, ele é a representação de todo o trabalho que a gente faz dentro da sala, dentro da Casa do Empreendedor, né? São requisitos que o Sebrae coloca, né? E que a gente acaba cumprindo, no caso, todos esses requisitos, né, para ter uma premiação máxima, tá? Que é o selo máximo Diamante. O ano passado não teve essa premiação do Sebrae devido à situação de emergência, né, as enchentes, porque seria injusto, né, vários municípios, várias prefeituras, né, perderam a Sala do Empreendedor. Então, o Sebrae achou por bem, então, não fazer essa premiação no passado. Mas agora a gente já está concorrendo, estamos na reta final aí das evidências, né, para concorrer novamente ao selo Diamante, porém de uma maneira diferente, né? Então, este ano o selo Diamante ele vai ser categoria nacional, tá? Então, que estadual, isso quer dizer que no estado a gente não vai poder mais chegar ao selo Diamante. O nível máximo no estado é o selo Ouro, tá? Entendi. Se nós for premiada de novo, né, pela 4ª vez Diamante, a gente vai receber o prêmio a nível nacional, tá? Então nós vamos ter direito a 2 premiações, nível estadual e nível nacional. Então a gente está trabalhando essas últimas semanas aí para ter de novo esse selo Diamante aí nível nacional. Tá? Não baixar, então, a nossa qualificação da Casa do Empreendedor. Isso quer dizer que representa um trabalho de qualidade realizado pela equipe ali, né? Mas aí tu falaste da parceria do Sebrae, e eu sei que o Sebrae tem também um grande apoio no sentido de educação empreendedora, né? Que é o programa Cidade Empreendedora, não sei se ainda segue o programa ali, mas a educação empreendedora também passa pela Casa do Empreendedor, né, Mari? Sim, a gente não está com o programa Educação Empreendedora ativo no momento, né, devido a alguns ajustes que está sendo feito, mas a gente tem o reflexo, né, do programa que já aconteceu, né, Dani, que você também já acompanhou, que é o IGEP, né, que está ativo, continua ativo, né, através da Secretaria de Educação, então, onde os alunos, todos os anos, eles fazem, né, uma feira de empreendedorismo, né, e é muito legal essa parte aí das crianças já desde o início, né, desde pequenos, já entender o que é empreender, né, criar um produto, né, criar uma qualidade, fazer todo um trabalho de marketing em cima do produto deles, tá? Então, a gente continua com esse projeto aí, ele está consolidado, então, através da Secretaria de Educação. Muito legal, muito legal. E falando em parceria, tu citou a parceria com a FASA, né, o termo de cooperação com a FASA. Acredito eu que seja no sentido de trazer mais inovação para dentro da sala. O que esse termo busca? Isso. Qual que vai ser o reflexo para o empreendedor? Isso, o termo de parceria, então, com a FASA, justamente, então, é para nós levar, então, ao conhecimento, até dos estudantes, próprios estudantes da FASA, né, como funciona, né, o empreendedorismo, qual o apoio que eles vão ter no município, né, dentro da sala do empreendedor. Além disso, também a gente participa, então, de palestra nas escolas também, principalmente no 2º ano, né, do 2º grau, que tem a disciplina, né, de empreendedorismo. Então, a gente leva até eles
nesta disciplina, né, todas as informações de como eles fazem para empreender, porque eles estão ali numa idade onde eles já estão saindo do ensino médio, né, e muitos deles já têm idade, então, de empreender, né, de fazer a abertura do muito CNPJ, de ser empreendedor como MEI. Então, a gente leva essas informações até eles, tá? Então, todos os anos a gente participa, então, dessas palestras, né, e tenta para que eles saiam dali, né, com um olhar de empreender, com um olhar diferente, né? Sim. Mari, e para esses empreendedores que daqui a pouco já chegaram no limite dos 81 mil de faturamento do MEI, a sala também, enfim, também auxilia o empreendedor que está trocando de faixa, né? Está saindo de MEI para ME. Como que funciona o apoio de vocês nesse sentido? Bom, primeiramente, esse pessoal que está saindo, né, pelo faturamento, a gente fica extremamente feliz, né? Por eles estar com atividade, então a demanda deles está crescendo, né? Ele está conseguindo evoluir, tendo um crescimento na sua empresa, né? Então a gente que orienta ele para que ele passe para um outro porte de empresa, dependendo do que ele vai, porque às vezes tem muitos empreendedores, principalmente na prestação de serviço, né, Dani, na prestação de serviço, que eles acabam, às vezes, pegando licitações, tá? Trabalho de licitações, e isso aumenta, né? O valor de faturamento aumenta bem rápido, então eles têm a necessidade, então, de aumentar, então, o porte da empresa, de contratar mais funcionários, enfim, a gente dá esse suporte para eles, orienta de como eles fazem, né? Para ter acesso ao escritório de contabilidade, onde vai ter o apoio, né? Para aumentar, então, o porte da empresa deles. Isso que tu falou agora é uma coisa importante, que era uma dúvida que é recorrente ali na sala, das pessoas perguntando, se eu sou MEI, eu preciso ter um contador? Responde para nós, Mari. Isso aí, não há necessidade, então, de ter um contadora, né? Até porque tudo que o contador fazer, né? A gente faz ali na sala, né? De forma gratuita, tá? Que é declaração, impressão de guias. Preciso alterar meu MEI, preciso alterar meu endereço. Também é feito ali. Preciso alterar minha atividade ou fazer inclusão de atividade. Então, tudo que é feito para o MEI, a gente faz ali de forma gratuita, tá? Não há necessidade, então, de pagar um escritório de contabilidade. Aí, partindo para CME, aí sim vai ter necessidade, né? De um contador, né? Vai ser necessário. Mas caso contrário, não tem esse custo. Isso. Bom, gente, agora são 13h40, nós vamos para o nosso segundo intervalo. Sempre com o apoio de Corsã e Greens Café Corporativo. Nos assistam aí pelo Facebook, pelo YouTube e também pelo Instagram. E na volta a gente vai falar um pouquinho mais sobre o futuro, desafios e políticas públicas para fortalecer o empreendedorismo local. Fiquem com a gente. O Cafezinho Missioneiro volta já! Novos Horizontes FM. Transforme o ambiente da sua empresa com o sabor e a qualidade do Greens Café. Cada xícara oferece uma pausa estratégica para recarregar energias, promover conexões e valorizar momentos. Alugue ou adquira sua máquina de café e proporcione uma experiência premium a colaboradores e clientes. Greens Café. Mais produtividade, mais sabor, mais resultado. As obras de saneamento que a Corsã realiza pelo Estado são transtornos temporários com benefícios para sempre. São investimentos na saúde da população, na valorização dos imóveis e na garantia de um meio ambiente mais protegido. Cada canteiro de obras é um passo rumo a bairros mais desenvolvidos, menores índices de doenças e mais respeito à vida. Te liga, meu Rio Grande! O futuro que queremos começa agora. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Novos Horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h43 e a gente está de volta aqui no Cafezinho com o apoio de Greens Café Corporativo, porque tudo se resolve com um bom café, e Corsã. A gente vai para o último bloco agora do Cafezinho, falando um pouco sobre políticas públicas e futuro do empreendedorismo, alguns desafios, né, dos MEIs aqui em Santo Ângelo, no Brasil, enfim. Maria, eu acho que vamos começar falando disso, né, porque
tem algumas questões que elas são recorrentes, né? Algumas Sim. dificuldades que os MEIs, principalmente nas integrações, que eles trazem sempre, né? Eu tenho um problema tal, comigo aconteceu tal coisa. Quais são os principais desafios que tu vê, assim, que tu percebe, né? Que eles levam para casa, que eles compartilham com vocês lá todos os dias? Principalmente assim, eles nos procuram, né, e eles não sabem como eles fazem, né, para ter às vezes acesso a crédito diferenciado, né, para eles terem um apoio maior, né, para iniciar a sua atividade, às vezes para iniciar o seu negócio, às vezes o valor até para capital de giro. Então, isso daí é decorrente de todas as capacitações, todas as integrações, a gente vê isso neles, né? Então, esse apoio é importante, esse apoio de qualificar também ainda mais a atividade dele, né? Deles terem acesso, então, saber como faz para melhorar, então, essa atividade deles, o produto que eles vão vender. Então, isso é super importante, a gente tá sempre presente e orientar eles, né? De caminhos que eles podem buscar, então, para se desenvolver na atividade. Sim. Sabe que a IESE, do Sebrae, a IESE teve aqui esses tempos, e esqueci o nome da nossa outra amiga do Sebrae. A Grace. A Grace, querida. Também teve aqui outro dia. E eles mapearam já isso, né? Que as maiores dificuldades também têm a ver com a questão do financeiro, né? Com a parte financeira. Porque por meio ser pequeno, acaba misturando ali os dinheiros, enfim, se enrola. E eu sei que vocês estavam também com oficinas focadas nisso essa semana, né? Isso. Queria que tu falasse um pouquinho para nós, porque assim, isso foi identificado, que é uma lacuna, né, do MEI, essa parte financeira. E a casa, então, está atuando agora em cima dessa lacuna, né? Que é a parte financeira. Quantos atendimentos teve lá e como é que foram essas oficinas do Sebrae? Esses 2 dias agora que a gente teve de consultoria, né? Do Sebrae, lá que foi... não foram oficinas, já estava falando Não, foi consultoria mesmo, né? Foi consultoria, né? Teve 2 consultores do Sebrae, então dia 27 e 28. Eles tinham, então, como metas, né? Atender 12 empresas e era na área de crédito e finanças, né? Então, a gente conseguiu fechar essa meta e as empresas foram lá, né? Tiveram um atendimento, 1 hora por empresa, né? E puderam, então, ter essas informações, saber os caminhos, né, de como conseguir um crédito acessível, né, como fazer a gestão financeira da sua empresa, né, então foi super importante esses 2 dias, além então de que essa capacitação, essa consultoria, ela conta ponto então para nós também, como Casa do Empreendedor, até para a gente chegar, então, ao selo diamante. Então, é necessário, é um requisito que nós precisamos também, né, temos também como meta, né, essa certificação do selo diamante. Sim, mas se o empreendedor, fora de alguma ação específica, precisar de apoio para entender um pouco mais sobre a parte financeira, ele também tem acesso, né? Também via Sebrae também, sim, né? Via Sebrae. Porque a gente tem o suporte do Sebrae, né? Sempre, né? Diariamente a gente tem o suporte. Às vezes não tem um curso, uma área que um empreendedor nos solicita, né? A gente entra em contato com o Sebrae e ele tenta orientar o empreendedor ou tenta disponibilizar, então, aquele curso, às vezes, de forma online, né, para os empreendedores, sempre ali nos dando suporte, né, tanto que antes de nós fazer essa integração, né, Dani, como você acompanhou no início, o próprio Sebrae fazia a cada 30 dias, né, ele fazia uma capacitação para os MEIs, tudo que a gente dá de suporte, explica para eles lá hoje, antes era feito pelo Sebrae, né, então o Sebrae está sempre presente em todas as ações que a gente faz, né, com os empreendedores. E também é importante nessa área de crédito, né, a questão de salientar, então, a Imimbuí, né, que é a nossa parceira lá. A Imimbuí, ela tem um crédito diferenciado, né, é um crédito totalmente orientado, né, eles orientam os empreendedores, né, eles fazem uma parcela, um crédito que seja adequado para o empreendedor pagar, né, então tem todo um suporte, não é apenas, né, fornecer o crédito, fornecer o empréstimo, mas eles têm todo um acompanhamento, né, isso bem vale muito, né? Vale muito, então, para o empreendedor. Sim, eu lembro, e agora eu não fui atrás dos dados atuais, mas a última vez que eu vi esses dados de crédito da Sala do Empreendedor, a gente estava em torno de 1 milhão no último ano. No último ano, 1,5 milhão, se eu não me engano. Era né? isso. Então, e tudo via Casa do Empreendedor, via Imimbuí, boa parte via Casa do Empreendedor, né? Boa parte vem dali também, né? Vem do suporte que a gente dá ali, né? Sim. São clientes, assim, que
eles acabam sendo clientes fiéis, né, da Imbuí, né, muitos deles, eles continuam, né, sempre, termino de pagar um crédito, né, renovo, enfim, assim eles conseguem ter o apoio, né. A gente também está trabalhando num outro projeto de crédito, né, para auxiliar por parte do município, que é o chamado Juro Zero, né, que já vem acontecendo em vários municípios, tem vários municípios que já têm esse programa, então o secretário Vinícius, ele está trabalhando nessa parte aí, de nós implementar no município a partir do ano que vem, então, o Juro Zero. Como funcionaria? Então, tem umas 3 linhas de crédito, né, para o empreendedor. Ele vai pegar o crédito e o município vai pagar o juro. Por exemplo, o empreendedor vai pagar 8 parcelas. E o município, então, pagaria as 2 últimas. Enfim, isso está sendo adaptado ainda, né? Talvez ele vai pagar o juro mensalmente. Então, isso são questões ainda que precisam, né, ser bem estudadas para ver qual vai ser a forma. Mas a ideia é implantar isso no município a partir do ano que vem. O empreendedor pega numa linha de crédito normal, num banco, enfim, ou na Imbuí. Aí vai ter os bancos parceiros, né? A gente vai lançar um edital, né? Daí os bancos que quiserem se cadastrar para participar desse programa, né? Eles vão ter acesso a esse edital e vão poder fazer o cadastro, tá? Qualquer banco vai poder se credenciar, né? Qualquer instituição bancária, né? Qualquer instituição financeira, né? Além da Imbuí, que trabalha diretamente com nós, outros também vão poder se cadastrar. Sim. Mari, esse é o tipo de política pública que fortalece muito o empreendedor, porque a gente sabe que a questão financeira é onde mais pega, né? Primeiro a aquisição do crédito, né? Isso. E depois o que fazer com esse dinheiro, de que forma que eu vou gerir o meu dinheiro, né? Para eu não me perder ali e seguir fortalecido. Na tua visão, assim, o quanto que essas políticas fortalecem, tu que está direto lá e sabe o quanto que isso faz de diferença para o empreendedor? Muito, né, Dani? Porque a gente vê, né, MEIs hoje, principalmente na questão de prestação de serviços, né, que pegam, por exemplo, um crédito, acabam comprando equipamentos, acabam investindo ali em capital de giro, né, e ele acaba, então, aumentando sua produção, aumentando, né, a sua prestação de serviços, inclusive vários, né, já passaram de MEI para outros portes, então é bem gratificante essa parte aí de ter esse acompanhamento, né, e eu digo principalmente as gurias, né, lá da Imbuí, que fazem, né, esse apoio orientado para os empreendedores, esse crédito orientado, né, elas acompanham o que o empreendedor conseguiu adquirir, onde ele conseguiu investir, sabe, então isso é bem importante, né, você está sempre acompanhando essas ações. Sim, não é um crédito assim, não, né? Não, Bel Prazer, tem toda uma orientação para poder tomar pro meio não se perder, né? Meio não se perder, não se endividar, né? Exato. Não se endividar. Uma das histórias que eu acho sensacional, e a gente falava muito naquela época, que era daquela empresa de sucos aqui de Santo Ângelo, que foi através da Casa do Empreendedor, né? E da Imbuí, né? Sim. Onde eles explodiram, né? Vamos contar uma história. Essa empresa de suco lá da Buriti, né? Inclusive hoje eles estão participando de um roteiro, agora eu vou entrar num outro tema, que é um roteiro turístico, né? Lá da Buriti, que é o roteiro de turismo rural. Então, esse roteiro, ele integra, então, essa empresa de suco, né? E eles têm, além do turismo rural, que são 10 empresas participantes, eles têm um outro roteiro, que é o turismo pedagógico, tá? Então, essa empresa de suco, ela está dentro desse roteiro pedagógico, né? Com mais 2 empresas lá. Eles já não são mais MEIs, né? Sim. Eles conseguem... Mas é legal falar, porque eles não tinham uma máquina X, né? Eles não tinham, com certeza. Que era uma que eles precisavam. Aí daí eles foram, até pegaram crédito da Imbuí também, era, né? para pasteurizar, acho que precisava, né? Uma máquina de pasteurização. E eles começaram pequenos, então na cidade... MEIs, e através da Imbuí, através da Casa do Empreendedor, compraram uma máquina de pasteurização e agora estão aí explodindo, né? Além do suco de laranja, né? Também hoje eles estão com o suco de butiá, que é uma loucura, né? De bom. É muito bom. Muito bom mesmo. Então, eu acho que é importante a gente reforçar, né? Que existe esse tipo de apoio e que, de fato, isso chega, né? Nos empreendedores que precisam. Mari, agora vamos puxar um pouquinho a sardinha para o nosso assado. Tu tem percebido mais mulheres empreendendo, mais mulheres procurando a Casa do Empreendedor para se formalizar?
Com certeza, Dani, hoje a gente tem muito número de mulher, então, como mês, né? Principalmente, então, nas atividades de alimentação, né? Panificação, a gente tem... esta área aí, ela aumentou bastante agora, como eu tinha falado antes, desde a pandemia, né? Sim. Então, temos muitas mulheres empreendendo hoje, né? Temos também jovens, bastante jovens, na questão da área de beleza também, tal, aumentou bastante o número, né? Mas hoje, os MEIs que a gente tem no município, o segmento maior continua, então, sendo a prestação de serviços, né? Prestação de serviço, ele é um segmento que mais tem MEIs, no caso, né? Mas não deixa de a gente perceber, né, que esse aumento esse crescimento aí das mulheres está sendo bem presente no dia a dia. Eu lembro que lá a na gente casa, tinha muitas mães sempre, né, Sim, buscando bastante. a formalização, porque Isso. é uma realidade, né? As mulheres resolveram empreender e, de fato, a pandemia foi um corte nesse sentido, né, de buscar uma renda extra, e daqui a pouco essa renda extra vira o plano A e aí é necessário se formalizar, né? E geralmente as mulheres, elas sempre têm atividades, né? Umas fazem artesanato, outras já têm a questão de alimentação, que elas podem, né? Então, ir aglobando, né, as coisas, incrementando e se tornarem, então, empreendedoras. Sim. Tu sabe que outro dia uma pessoa me perguntou, e agora é legal a gente reforçar isso no ar. Eu posso ser CLT e MEI ao mesmo tempo? Pode, sim, não tem problema nenhum. Não você tem tem carteira problema. assinada, né, e ter um MEI no nome, tá? Uhum. Porém, em alguns casos, às vezes, quando você é desligado, né, do emprego com carteira assinada, às vezes você não tem direito a receber o seguro-desemprego, tá? Isso tudo depende se você vai emitir ou não a nota fiscal como MEI, tá? Uhum. Então, às vezes a gente orienta, eu estou desempregada, agora fui demitida, e gostaria de receber meu seguro-desemprego. Para ter certeza que você vai ter direito a seguro-desemprego, encerra teu MEI. Faz o cancelamento do teu MEI, daí dali 2-3 dias, né, encaminha o seguro-desemprego, depois você volta e faz a abertura do teu MEI novamente. Não vai ser o mesmo número do CNPJ, né, mas você vai poder colocar as mesmas atividades, vai poder colocar o mesmo endereço, enfim, tá? Só para ter a garantia que você vai receber aquele seguro, aquelas parcelas do seguro-desemprego. Benefício, sim, né? com certeza. Aí não faz sentido. Isso. Mari, eu sei ali que vocês têm, né, uma grande equipe que atende, né? Quero reforçar aqui os beijos que nós mandamos para essa equipe, mas existe toda uma questão da digitalização, né? Sim. A gente falou um pouquinho antes já da importância, falamos lá do portal do empreendedor, enfim. Mas hoje existe, o empreendedor, ele precisa entender de tecnologia um pouco, né? Que tecnologias que tu entende, assim, que vocês orientam, que é o mínimo, assim, do empreendedor entender um pouquinho para que ele possa colocar o negócio dele no mercado? Principalmente, então, as redes sociais, né, Dani, hoje, que está bem presente, que as empresas usam muito, né, uma ferramenta, né, muito importante para divulgar o trabalho deles, né, saber usar as redes sociais. A gente também proporcionou, né, um cursinho pelo programa RS Qualificação sobre mídias digitais, então a gente chamou esse pessoal aí para fazer, teve uma turma, né, que se formalizou, que fez esse curso, se qualificou nessa área aí, porque é importante você ter um pouco de conhecimento das mídias sociais e poder divulgar, né, o teu produto ali, tá? A maneira como você coloca teu produto no mercado, né, isso com certeza reflete, né, no crescimento da tua atividade. Perfeito. Eu também concordo e eu acho, assim, que foi muito legal. Eu lembro dessa oficina que foi feita em parceria do Senac, né? Foi pelo Senac. E de fato potencializa, né? Eles conseguem colocar o seu produto no mundo. Também nessa questão, assim, Dani, de colocar o seu produto, né, no mercado, a gente destaca que você também participou, né, que é o programa Seja um Fornecedor da Prefeitura, né, que não é só para MEIs, né, MEIs também pode participar, mas as empresas em gerais do município podem participar, né. Então, esse programa a gente lançou, né, também na pandemia e teve, então, algumas qualificações nessa área, né, que é treinar as empresas locais, né, qualificar as empresas locais para participar de licitações no município, né? Sim. Então, como é importante que as empresas do município vendam para o município, né? Que o dinheiro fique no município para desenvolvimento local, né? Então, a gente fez 3 turmas, né, de qualificação, tá? Com o apoio do Sebrae também. Teve participação de 25 empresas. Tinha um percentual de
25%, né, de empresas que vendiam para locais que vendiam para a prefeitura local. E, de fato, o MEI, ele se desenvolver para vender para a prefeitura, seja o seu produto ou seja o seu serviço, né? É um ganho certo, né? Um fornecedor bom, né? E vale a pena. E aí procurar também a sala do empreendedor para entender como é que faz para vender para a prefeitura também é um caminho, como é que faz o cadastro, né? Quais as informações que ele precisa ter para fornecer para a prefeitura, né? Como que ele fica sabendo de quando vai ocorrer as licitações, tá? Hoje a gente divulga bastante os editais de licitações, a gente tem, né? Um cadastro, todo um cadastro lá no site da prefeitura que o empreendedor faz, né? E que ele recebe no e-mail dele todas as informações de licitações. Sim, porque as compras públicas também são divulgadas todos os anos, certeza, né? Os editais, né? Enfim, o plano anual de compras também é divulgado, né? Então é possível saber o que vai ser comprado pela prefeitura para eu me organizar para vender para a prefeitura, né? Mari, são já 13h59. E eu queria que tu deixasse um recado final, então, para os nossos ouvintes, principalmente os MEIs que estão ouvindo, um convite, enfim, um recado, uma mensagem. Tá bom, Dani, primeiro, obrigada, né, pela oportunidade de poder vir aqui, né, explicar um pouquinho sobre os MEIs. E a gente está sempre à disposição lá na Casa do Empreendedor, né, toda a equipe lá para receber os empreendedores, tanto MEIs como empresas que não são MEIs também, para dar o suporte, para dar informações no geral de como é a regularização, né, da sua empresa no município de Santo Ângelo. Perfeito. Tá? Marisete, muito, muito obrigada pela tua presença, pelas informações práticas que com certeza ajudam muita gente que nos acompanha. Deu para ver que empreender como MEI é mais simples do que parece. E com o apoio da Sala do Empreendedor, os caminhos ficam ainda mais claros. A você que ficou com a gente, muito obrigada pela tua companhia. Obrigada também a Corsã e Grings Café Corporativo, que fortalece o nosso encontro diário. Eu agradeço pela semana. Segunda-feira tem mais cafezinho. Pra gente seguir nesse papo, me encontra lá no Instagram, @euDaniSchneider25. E na segunda, eu tô aqui contigo de novo, sempre com uma xícara de boas conversas e um mundo de histórias. Um beijo grande e até lá.